a gente vai segurar na mão de quem está perto da gente e vamos pedir: divina vontade, eu entrego a minha humana vontade, divina vontade, venha agir em mim. Padre Robson, vem, meu irmão, seja bem-vindo. Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, Diocese de Ourinhos. Vamos aplaudir Padre Robson? Vamos. Cadê o Padre Robson? Divina vontade. Canta, Rogério. Ministério Excelso. Jesus, filho de Davi, Jesus, soberano Deus, luz que ilumina o meu caminho, rocha que sustenta os passos meus. Na minha angústia clamei teu nome, e teu braço forte me levantou. Quando eu chorei os meus pecados, teu precioso sangue me lavou. Vamos chamar: vem Jesus, vem Jesus viver em mim. Jesus, vem pensar no meu pensar. Estenda suas mãos, olhar no meu olhar. Jesus, vem olhar no meu olhar. Vem falar de paz. Vem falar de paz com a minha voz. Vem amar com o meu coração. Vem amar no meu coração. Vem consolar com meu abraço. Repartir o pão com minhas mãos. Repartir o pão com as minhas mãos. A divina vontade. A divina vontade, quero dizer sim. Vem Jesus viver em mim. Vamos rezar assim: Jesus, Filho de Deus vivo, eu entrego os meus 5 sentidos e te peço que venhas a viver em mim e restaures tua imagem divina dentro de mim. Eu te entrego os meus olhos. Faça isso neste momento. Toque os seus olhos entregando a Jesus. Queremos ver Jesus. Por isso peçamos a Jesus que purifique o sentido da visão. Cura, Senhor, minha forma de ver. Que os meus olhos sejam os teus olhos, para que tu olhes meu corpo, minha vida, a criação e todos os demais com os teus olhos de misericórdia. Cura, Senhor, os meus olhos. Jesus, filho de Davi, Jesus, soberano Deus, luz que ilumina o meu caminho, rocha que sustenta os meus passos. Toca nos meus olhos, para que a divina vontade reine na minha vontade, e eu seja capaz de me entregar a Jesus, Filho de Davi, soberano Deus. Vamos cantar, pedindo agora esta cura dos nossos olhos. Jesus, Filho de Davi. Jesus, vem pensar no meu pensar. Vem olhar no meu olhar. Jesus, vem olhar no meu olhar. Vem falar de paz. Vem falar de paz com a minha voz. Vem amar com meu coração. Vem consolar com meu abraço. Vem consolar com meu abraço. Repartir o pão com as minhas mãos. A divina vontade. A divina vontade, quero dizer. Levante as mãos. Vem Jesus viver
em mim. Shri Kandari Alamari Alabandari Kandari Alamari Alabandari Kandari Alabandari. Vamos orando, permitindo o Espírito Santo realizar esta cura em nossos olhos, para poder ver Jesus. Toca, Senhor, a nossa visão. Toca, Senhor, em toda a impureza que os nossos olhos alcançaram. Vem, Jesus, viver em mim. Vem, Jesus, olhar por mim. Que eu possa olhar a minha família, a minha casa, Jesus, com o teu olhar. Shri Kandari Alabandari Alabandari Kandari Alamar. Oya Kandari Alabandari Kandari Alabandari Shri Kandari Alamar. Shri Kandari Alabandari Alabandari Kandari Alamar. Ore, 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 ore na presença do Espírito de Deus. Vem, Jesus, nós te suplicamos, Deus e Pai. Vem, Senhor, vem, Jesus. Jesus, vem pensar no meu pensar. Vem olhar no meu olhar, Jesus. Jesus, vem olhar no meu olhar. Vem falar de paz com minha voz. Vem falar de paz com minha voz. Vem amar com meu coração. Vem amar com meu coração. Vem consolar com meu abraço. Vem consolar com meu abraço. Repartir o pão com as minhas mãos. A divina vontade quero dizer sim. Vem, Jesus. Vem, Jesus, viver em mim. Digamos juntos: obrigado, Jesus, por este dia, por esta tarde, por este louvemos o Senhor, em que o Senhor falou tão forte em nossos corações, nos fez descobrir que nada é impossível, e que o Senhor é alguém que está vivo e que tem um grande poder, uma enorme força em Jesus. Por isso nós queremos nesta tarde te suplicar. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. E aplauda a visão nova que o Senhor te dá para poder ver Jesus. Podemos nos sentar. Nós veremos no Evangelho da Santa Missa deste domingo um desejo que brota do coração dos gregos. Esse é o desejo que perpassa toda a história da humanidade. Querer ver Jesus é algo fantástico, é algo extraordinário. O desejo de ver Jesus, ele é expressado pelos gregos e deve ser o nosso grande desejo. O desejo meu e seu, o desejo de toda a humanidade. Querer ver Jesus, nós poderíamos dizer que é querer ver a vontade de Deus em nossa vida. Porque Jesus é a expressão máxima da vontade de Deus. Jesus trouxe o reino de Deus, para que Deus reinando em nossa vida, nós podemos viver a vontade dEle em nosso coração. Veja que isso é fora do comum, isto é espetacular. Poder entender e desejar ver Jesus. Os nossos olhares precisam buscar ver Jesus na família, em casa, mesmo com toda a situação que nós vivemos, procurar purificar o nosso olhar para ver Jesus. Você também em casa, junto conosco aqui, faça brotar no seu coração esse grande desejo. Porque nós já vimos que, para Deus, não existe o impossível. E a força e o poder de Deus é algo que nos arrasta, nos
impulsiona, nos faz ficar entusiasmados pela beleza da notícia que é o Evangelho. Durante séculos, homens e mulheres desejaram, quiseram, procuraram ver Jesus. Nós, hoje, aqui à tarde, queremos também ver Jesus. Por isso, pedimos já no início desta nossa pregação, purifica, Senhor, o nosso olhar. Nós entregamos, assim como você também entregou, o sentido da visão para que Jesus possa purificar. Este é o grande milagre que nós queremos pedir neste dia, nesta tarde. Que este seja o desejo de todo homem e de toda mulher. Ver Jesus, tocar em Jesus, sentir Jesus. Se nós conseguirmos ver Jesus, vejam que transformação linda acontecerá em nossa vida. Vocês já pensaram na possibilidade do marido ver na esposa o rosto de Jesus? Não lhe fará mal, só lhe fará o bem, porque entende que aquele rosto é para ele o rosto de Jesus. Afinal de contas, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E o marido, que pode ver nos filhos o rosto de Jesus, o Pai. E os filhos ver no rosto da mãe e do pai, Jesus. Nós estaríamos então muito atentos às palavras que nós dirigimos. Porque é Jesus. Vocês querem xingar Jesus, sim ou não? Vocês querem xingar Jesus? Querem fazer mal a Jesus? Dá uma olhadinha quem está do seu lado. Você poderia fazer mal a esta pessoa? Ela é Jesus, olha aí. Querer ver Jesus é querer ver o irmão. Olha aí quem está do seu lado. É Jesus. Por isso, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, para que nós possamos encontrar esta beleza, tão antiga, tão velha, mas que hoje se faz nova para nós. No trabalho, querer ver Jesus nos meus colegas de trabalho. Veja que isso vai purificar o ambiente, vai fazer com que nós possamos viver em harmonia com os colegas. Então, se eu não quero fazer mal a Jesus, e eu quero ver Jesus, porque Ele está presente no irmão com quem eu partilho o ambiente de trabalho, se implanta, se instaura a paz, a harmonia, e o ambiente fica prazeroso, porque Jesus estará conosco. Este desejo deve atingir todos, homens e mulheres, atinge os que creem. Esse desejo de querer ver Jesus atinge até os que não creem. Eles também querem ver Jesus. Vocês sabiam que às vezes quando as pessoas nos criticam, ou criticam a igreja, é porque não conseguem ver em nós, ou na igreja, Jesus que elas buscam ver. Por isso então, este é o desejo que deve mover o mundo, deve mover as nações, deve mover as famílias, deve mover a mim e a você, e a você. Deve nos chamar a atenção, porque querer ver Jesus fará com que sejamos atraídos para uma força maior no universo, que nós dizíamos de manhã, que não existe força maior no universo do que a força do Espírito Santo. Diga comigo, não existe força maior no universo que a força do Espírito Santo. Então aplauda, se não existe força maior, você pode aplaudir. Porque se há a força do Espírito Santo, você deve se entusiasmar e se alegrar com isso. Querer ver Jesus não é apenas querer ver um simples homem. É querer ver Deus. É Deus que nos criou, é Deus que nos ama. É Deus que realiza o impossível, porque para Ele tudo é possível. É querer ver Deus que é alguém, que não é uma ideia, que não é um ente, que nos criou e nos soltou perdidos no mundo. Não. É querer ver a Deus que me ama, querer ver a Deus que me perdoa, querer ver a Deus que me levanta nas minhas quedas. Querer ver Jesus é querer ver o amor de Deus em nossos corações. E isso vai transformar
transformar nossa maneira, transformar nossa casa, transforma o mundo. Isto é fantástico, maravilhoso. Por isso peçamos a Deus a graça de querer ver Jesus, porque é o desejo de querer ver o Deus vivo. O Deus vivo, que abençoa, que cura, que liberta e que está conosco. Querer ver Jesus é o desejo de querer ver a vontade de Deus realizada em nós. Diga comigo, querer ver Jesus é o mesmo que querer ver a vontade de Deus realizada em minha vida. E este é um grande perigo, porque não querer ver Jesus significa que você não quer ver e não quer realizar a vontade de Deus em sua vida. Por isso existe no mundo um esquema que quer nos impedir, nos desanimar de ver Jesus. Vejam situações, suas casas, nossas famílias, no trabalho, que nos faz desistir de ver Jesus naquela situação. Veja aqui, situações que faz a mulher desistir de ver Jesus no marido dela. E aí ela acredita que, algumas se encantam por outros maridos, acreditando que aquele será o salvador da sua pátria. E mais uma vez a sua pátria vai para o buraco. Jesus é o salvador, não só da pátria, mas do gênero humano. Salvou a mim e a você. Então vejam que esse esquema do inimigo de Deus quer tirar de nós o desejo de ver Jesus. Nos quer longe da Santa Missa. Perde o desejo de ir à Santa Missa. Perde o desejo de buscar a Eucaristia. Perde o desejo de se confessar. Quantas pessoas que perderam o desejo de se confessar? Não se confessam mais. Não tem jeito. Eu vou confessar de novo a mesma coisa? Veja que é isto que o demônio quer plantar na sua mente e no seu coração. O desejo de não se confessar, o desejo de não ver Jesus, o desejo de acreditar que o seu pecado faz parte da sua vida, e que não adianta você ficar confessando ele constantemente, porque, você agora tem que se acostumar, não tem jeito, e a partir disso, você já começa também a não ver Jesus na Santa Missa, já começa a faltar da missa, e veja que aí, a gente vai entrando nesse turbilhão louco, de afastamento total de Jesus. A vontade de Deus que cura, realiza milagres. É isso que nós queremos ver. Este Deus vivo, que é capaz de transformar, que é poder e força de Deus. Um Deus que está conosco. Diga comigo, Senhor, fazei-me instrumento da tua divina vontade. Faz-nos amigos uns dos outros. Que sejamos mais gentis, mais atentos aos pedidos dos homens e mulheres. Não permita que nos devore a pretensão de querer resolver todos os problemas, de pretender dar soluções a tudo. Deus está conosco, o reino de Deus está em Jesus, e Jesus é esta fonte do infinito amor. Jesus é a fonte, por isso querer ver Jesus é descobrir a fonte do amor, a fonte da paz, a fonte da alegria, a fonte da confiança. Se Jesus é Deus, então quando olhamos na cruz, percebemos a que ponto Deus nos amou. E por que nós, parece que evitamos olhar para a cruz? Evitar olhar para a cruz é não querer ver o Deus verdadeiro, que morreu por mim, morreu por você, morreu até talvez, com certeza, por aquela pessoa que talvez você não gosta. Jesus morreu por aquela pessoa que você não se dá bem. Então querer ver Jesus
E a partir da cruz, a cura dos nossos sentidos nos fará entrar na graça do reino de Deus. Não é isso que nós rezamos no Pai Nosso? Venha a nós o vosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Mas descobrir até que ponto Deus nos amou e perceber que Jesus nos amou tanto a ponto de ter fome, de ter tido sede. Deus nos amou tanto em Jesus e nós vemos Jesus fazendo amizade. Nós vemos Jesus chorando a tristeza da perca do seu amigo Lázaro. Nós vemos que Deus nos amou de maneira tão grande em Jesus, que Jesus se aproxima com muita simplicidade das pessoas. Se aproxima sobretudo dos pecadores e dos doentes. Se aproxima também de mim e de você. Diga quem está do seu lado: Jesus se aproxima de você. Mesmo com os seus pecados. Jesus está com você. Jesus estende a mão dele sobre você. Então estenda agora a sua mão sobre a cabeça de quem está do seu lado e peça a Jesus que toque agora esta pessoa que você estende a sua mão. Peça a Jesus que Ele envie os anjos de guarda na vida desta pessoa. Peça que tudo que for realizado na vida desta pessoa seja a realização da divina vontade. Peça a Jesus que derrame nesta pessoa a graça de querer ver Jesus. Por isso peça que Jesus cure o olhar, cure a mente, purifique, descontamine o olhar, o pensamento. Peça a Jesus esta graça, para que esta pessoa que você toca, e você está sendo tocado por alguém, alcance esta graça. Jesus tocou nos doentes. Vejamos como Jesus era cheio de compreensão. Como Jesus realizou a conversão em tantos corações. Peça a Jesus, converte este coração desse meu irmão, desta minha irmã que eu toco, Jesus. Você também que agora está em casa, peça isso para você. Converte, Senhor, meu coração. Muda meu coração, Senhor, tão machucado, tão traumatizado, tão desequilibrado. Transforma, Jesus, converte o meu coração. Eu preciso te ver. Eu não posso ficar olhando só o negativo, vendo as coisas feias, ruins, vendo apenas a distância que eu estou tomando, Jesus. Eu quero te ver, e te ver na realização das boas obras que eu posso fazer. Estenda a sua mão, reze, peça a Jesus. Que Jesus venha pensar no nosso pensar, como nós cantamos. Olhar no nosso olhar, falar de paz com a nossa voz. Qual tem sido a sua voz em casa? Quando você abre a boca, o que sai? É paz. O seu olhar gera paz. As mensagens que nós trocamos com os amigos geram paz. A minha presença traz paz. Vem falar de paz com minha voz, Jesus, com as minhas palavras. Que Deus nos dê a graça da conversão. Faça o sinal da cruz de quem está do seu lado. Se você está sozinho, faça na sua própria fronte, pedindo a Jesus esta graça. Querer ver Jesus, para ver a vontade de Deus. Agora, nós não podemos querer ver Jesus sem olhar para a cruz. A cruz é de verdade o lugar, o trono da graça. A cruz é o lugar de onde emana toda a bênção. É o lugar de onde Deus manifestou o seu amor. Nós não podemos querer ver Jesus e fechar os olhos para a cruz e não olhar a nossa cruz. E ainda pior, disse Jesus, renuncia assim, tome a sua cruz. Queremos ver Jesus, mas não queremos tomar a nossa cruz. Nós vemos que os homens e mulheres estão com os olhos mergulhados na vaidade,
na banalidade. E minha gente, a cruz cura toda a vaidade nossa. O nosso Deus está despido. Lhe tiraram a túnica, lhe arrancaram o manto, quiseram tirar-lhe a dignidade de filho de Deus, de homem, feito, tecido, pensado, criado pelas mãos criadoras de Deus. Na cruz acabou toda a vaidade. O Filho lindo de Deus, o fruto bendito da Virgem Maria, na cruz se encontra banhado de sangue. Desfigurado, Isaías vai dizer que as pessoas viravam o rosto para não olhar, não queriam olhar em Jesus. A cruz fez Deus em Jesus perder a forma humana. Às vezes o nosso pecado está fazendo isso conosco. Estamos perdendo a característica de seres humanos. Estamos perdendo elementos muito próprios do ser humano. A bondade, a paciência, o olhar puro, a capacidade de escutar o outro. Em casa, já não nos escutamos. Já não sentimos mais a voz do outro. E na cruz, ouve-se o grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Esta pode ser também a nossa sensação de abandono. Por isso pedir ao Senhor que cure, ao olhar para a cruz, ao querer ver Jesus na cruz, curar toda vaidade, curar toda banalidade. Vejam como a vida hoje está banalizada, se mata por tudo e por nada, por muito e por pouco, se tira a vida em instantes, em minutos, se perde a vida, se entrega a vida à morte, por nada. Nós estamos banalizando as famílias. Olhar para Jesus na cruz, querer ver Jesus e dizer: Senhor, livra-nos da banalização. O errado está ficando certo em nossas casas. O que é feio, nós estamos elogiando para as nossas crianças, querendo que fique bonito. Estamos banalizando a convivência familiar. Estamos banalizando os nossos compromissos de cristãos. Nós estamos banalizando tanto, que nós estamos dando muita atenção a um tronco de uma árvore, e não somos capazes de dar atenção a quem está ao nosso lado dentro de casa. Damos atenção à pedra verde, porque emana sei lá o que, uma força, e não somos capazes mais de ser força um para o outro dentro de casa. Eu não vou tocar no assunto da banalização da vida humana, nem de benefício dos animais. Eu não estou fazendo apologia para ninguém agredir animais. Mas estamos chegando ao ponto em que os animais que não têm alma, são criaturas de Deus, estão tendo mais valor, estão sendo mais cuidados do que o ser humano que tem a alma, que tem a presença de Deus. Se você tem um animal, você deve cuidar, mas não banalize. Não inverta os lugares, os papéis. Um homem ou mulher só pode ser pai e mãe de um outro ser humano, não de um animal. Um ser humano só pode ser avô e avó de um outro ser humano. Nós estamos banalizando o que é sagrado. O outro é sagrado. Peçamos a Deus a graça de, ao olhar para Jesus na cruz, sermos curados da banalidade que estamos fazendo. Do jeito que estamos tratando as coisas.
É desconcertante o meio que Deus escolheu para nos salvar. Quando a gente olha na cruz, a gente tem que se perguntar: por que Deus escolheu esta maneira? Nos desconcerta. Nos desconcerta porque na cruz nós vemos a perfeita divina vontade. E Jesus entrega nas mãos de Deus o Espírito dele. Eu e você, aonde estamos entregando o nosso espírito? Quando a cruz pesa, quando as dificuldades chegam, quando as coisas ficam fora do controle, aonde você entrega o seu espírito? Será que você não tem buscado entregar o seu espírito na leitura da mão? Eu tenho uma coisa para te dizer. Ninguém pode dizer aquilo que é a coisa mais certa que tem na sua mão. A sua mão tem o rosto de Deus. Todo e qualquer traço da sua mão, o destino é Deus. O início é Deus. E não é questão de sorte ou de azar. É questão de providência divina, de governar tudo que Deus age e faz. Queremos entregar a nossa vida na mão de outras pessoas. Jesus, pleno da divina vontade, entrega o seu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isto é fantástico para nós que estamos entregando o nosso espírito em tantos lugares, em situações, na mão de pessoas. Por isso que parecemos viver tão atormentados, tão perdidos. É preciso pedir ao Senhor que nos ajude. O grão que morre. Interessante perceber que o grão é muito pequenino. A semente de qualquer planta é muito pequena diante daquilo que ela se torna. Mas é daquele grãozinho, daquela sementinha, que sai o alimento. É daquela sementinha de trigo, que o grão morrendo se torna pão. O grão, que é Jesus, morreu para se tornar para nós pão que salva, pão que redime. Peça comigo: Senhor Jesus, dai-me sempre do teu pão, pão que salva, pão que redime, pão que eu creio que é capaz de alcançar minha família, minha casa, e transformar e abençoá-la, e tornar a minha casa uma fonte de bênção, lugar de milagres, lugar de cura. E aplauda o Senhor porque Ele pode fazer isto na sua casa, na sua vida, nos seus familiares. Nós vemos que o grão de trigo, se morre, dá a vida. Falar do grão de trigo que morre para dar a vida nos assusta. Nós não gostamos de falar da morte. Nós não suportamos a notícia da morte de um ente querido. Machuca. A gente tem medo. Eu me lembro quando eu fui estudar fora do Brasil, a coisa que eu tinha mais medo em aceitar e ir para fora do Brasil estudar era a notícia que a minha avó teria morrido. Olha para vocês verem. E eu sofria antes, e não queria ir, aquela loucura. E se eu estiver lá longe, mais de não sei quantas horas, mais de 12 horas de viagem, e chegar a notícia que a avó teria morrido. Uma das minhas avós teria morrido, porque meus avós estavam juntos de Deus. Isso me atormentava, eu não queria pensar nesta possibilidade. E quase não fui estudar fora. Graças a Deus, fui, voltei, e elas morreram bem depois. Então, nós não gostamos de falar desta imagem da morte. A morte assusta, nós temos medo. Mas a morte em Deus é vida. Se a morte em Deus é vida, não há por que ter medo. Então, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude e nos faça morrer um pouco daquilo que somos, daquilo que estamos fazendo da nossa vida, morrendo em nós, sobretudo, a humana vontade, para que reine a vontade divina em nossas vidas.
Não é isso que o pai e a mãe faz para dar vida aos filhos? Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Você que está em casa, sabe muito bem o que eu vou falar agora. A labuta diária, levanta cedo, não é morrer? Ir trabalhar doente, não é morrer? E trabalhar contra gosto, não é morrer? E trabalhar sabendo que vai chegar lá e tem um chefe que ontem já atormentou e hoje você sabe que vai te tirar a paz, não é morrer? Mas você fica em casa ou vai? Vai. Isto é morrer. Pelo benefício dos filhos, para sustentar a casa, para garantir o alimento, levantar cedo, trabalhar. A morte é empenho, a morte então é entrega, a morte não é algo ruim, não é o fim. O pai e a mãe que levanta cedo, que se entrega, que faz uma oblação da sua vida, que se empenha, está morrendo em benefício dos seus filhos. Vamos pedir a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a graça da oblação da nossa vida. E nós queremos nos colocar em clima de oração. Entregar a nossa vida. E olhando Jesus na cruz, suplicar que a divina vontade venha nascer em nós. Olhando a nossa história, a nossa vida, repartir o pão com nossas mãos, que o nosso abraço console as pessoas. A nossa vontade que não gera a vida deve morrer, para que a divina vontade venha em nós. Vamos pedir ao Senhor esta graça. Diga comigo, querido Jesus, eu te peço perdão pelas minhas ofensas e as do mundo inteiro. Beijo cada uma de tuas chagas. Beijo tuas santas chagas. E te entrego todo o meu coração. Vá ficando de pé e diga: eu te entrego a minha alma, a minha mente, para que disponha deles para a tua obra de redenção. Jesus, olha-me com os teus olhos de misericórdia. Manda teu Espírito Santo sobre mim. Faz de mim uma testemunha autêntica, verdadeira da tua ressurreição. Faz, Jesus, com que a minha vida mostre ao mundo que tu estás vivo, que és Deus conosco, que realizas o impossível, que és a força e o poder de Deus. Tua presença viva no meio de nós destrua o pecado, nos faz renascer da morte. Faz, Senhor Jesus, que as palavras que vou dizer agora se tornem realidade em minha vida. Eu vivo, mas já não sou eu. A minha família vive, mas já não será mais ela. É Cristo que viverá em mim, em minha família, na minha casa, na minha história. E levante os seus braços para o alto, crendo nisto que você diz. Eu vivo, mas não sou eu mais. A minha família existe, mas não será mais ela. Será o Cristo que viverá em mim. Será o Cristo que viverá em minha casa. E você pode ir rezando e pedindo: Senhor Deus, alcança no Senhor nesta tarde, com o teu poder, Jesus. Nós estamos aqui reverentes, louvando e agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos comunicou, por tudo que aqui ouvimos, Senhor. Senhor, age com poder, com força em nossa vida. Queremos te ver, Jesus. Queremos te ver, ainda que a cruz pese sobre nós. Mesmo diante da nossa cruz,
queremos ver Jesus. Vamos pedir ao Senhor Jesus, e que todos os nossos atos sejam adorados pelos anjos, que a nossa vida seja uma alegria aos anjos que nos olham do céu, por estarmos cheios da divina vontade. Quando estivermos cheios da divina vontade, os anjos irão nos adorar. Os anjos foram criados por Deus para nos servir, a nós, homens e mulheres, criaturas amadas, imagem e semelhança de Deus. Jesus, filho de Davi, Jesus, soberano Deus, luz que ilumina o meu caminho, rocha que sustenta os passos meus, rocha que sustenta os passos meus. Olha que bonito, na minha angústia clamei teu nome. Na minha angústia clamei teu nome. Então vamos clamar, teu braço forte, e teu braço forte me levantou. quando chorei os meus pecados, Quando eu chorei os meus pecados, teu precioso sangue me lavou. Teu precioso sangue me lavou. Levante os braços, Jesus. Vem Jesus viver em mim. Jesus, vem pensar no meu pensar. Vem olhar no meu olhar. Jesus, vem olhar no meu olhar. Vem falar da paz. Vem falar de paz com minha voz. Vem amar com meu coração. Vem amar com meu coração. Vem consolar. Vem consolar com meu abraço. Repartir o pão com minhas mãos. A divina vontade quero dizer sim. Vem Jesus viver em mim. Aplauda e cante. Vem Jesus. Vem Jesus viver em mim. Vamos dizer isso mais uma vez. Vem Jesus. Vem Jesus viver em mim. Mais uma vez, isso tem que ficar na nossa mente, Vem Jesus viver em mim. para ficar no coração como uma lei. Vem Jesus viver em mim. Para isso ser verdade na nossa casa. Vem Jesus. Vem Jesus viver. E aplauda, porque Ele está vivendo hoje em nós.